E no Apocalipse 14, a gente vai ter ali a imagem de 3 anjos, tá certo? A gente vai ter 3 mensagens ali que vão ser proclamadas por toda a terra por estes 3 anjos. Apocalipse 14, se você tiver com a sua Bíblia e quiser acompanhar, por favor. Quando a gente olha esses 3 anjos de Apocalipse 14, ele é muito interessante, porque a gente vê lá em Apocalipse 13 o surgimento das 2 bestas, tá certo? A besta que surge do mar, a besta... Pronto. Voltou? Tinha caído, né? Olha, estão tentando derrubar a gente, tá vendo? Em nome de Jesus vai dar tudo certo. Então vamos lá, deixa eu compartilhar de novo aqui para vocês. Então, estão todos vendo minha tela aí? Tá certo, né? Então a gente vai ver que lá em Apocalipse 13 a gente fala das bestas que surgem, a gente vai ter também a marca da besta, tá certo? E a gente vai ver que aqueles que não aceitarem essa marca vai ser, inclusive, imposto, né, um decreto de morte para aqueles que não aceitarem essa marca. E aí vai falar que essa marca é o número de homens 6666. Quando a gente parte para o capítulo 14 de Apocalipse, aí a gente vai ter a mensagem de 3 anjos, tá certo? Então, Apocalipse 14, a gente vai ter uma cena introdutória, a gente vai ter uma visão, né, dos salvos cantando diante do trono de Deus ali. E depois a gente vai ter a mensagem dos 3 anjos, tá certo? A gente vai ter 3 mensagens angélicas e, por fim, vai vir o quê? A gente percebe uma divisão, vai vir um juízo. A gente vai ter a colheita e vai ter ali também a vindima, tá bom? Só que aqui no capítulo 14, quando a gente vê essas 3 mensagens angelicais, a gente faz um comparativo com os 3 ais que a gente viu lá das trombetas, e aí tem algumas coisas que são interessantes pra gente aqui, ó. Porque a gente percebe lá que as trombetas eram juízos de Deus, tá certo? Que iriam ocorrer no fim, e esses juízos cairiam sobre os ímpios, tá certo? E esses 3 ais que a gente viu lá no estudo das trombetas, o primeiro deles, olha que interessante, era uma estrela caída, né, do céu e na terra, tá certo? E ali depois é dada uma aflição, né, era para afligir, né, não causasse danos à erva da terra somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a sua fronte. Quando a gente vai para a primeira mensagem, esses 3 ais, lembra, são juízos de Deus sobre os ímpios, tá certo? Quando a gente vai para as 3 mensagens, a gente tem o quê? Um anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. Ele vai falar, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Depois, o segundo ai, a gente vai ver que os 4 anjos que estão, né, se encontram atados junto ao grande rio Eufrates, o que eles vão fazer? Eles vão soltar esses ventos, tá certo? E ali os homens vão receber os flagelos. No entanto, o que vai acontecer? Eles não se arrependem das suas obras más. Quando a gente vê a segunda mensagem angélica do capítulo 14, é dito o quê? Caiu a grande Babilônia. E se a gente lembrar, o rio Eufrates era aquele rio que cortava a Babilônia, tá certo? Ele passava no meio da cidade, então isso tem uma ligação muito grande. E a segunda mensagem é o quê? Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Então percebe que o segundo ai, né, que era o juízo ali, né, sobre os ímpios, ou seja, né, a gente viu que o grande rio Eufrates, ele representava também as nações, né, inimigas do povo de Deus. Ali elas vão ser liberadas, tá certo? E aqui a gente vê o quê? Uma advertência dizendo que caiu a grande Babilônia na segunda mensagem. Quando a gente olha para o terceiro ai, o que acontece? O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Tá certo? E aí vai dizer, né? E os 24 anciãos que se encontravam sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira. E chegou o momento de, né, dar o galardão aos teus servos, aos profetas, e também para destruir aqueles que destroem a terra. Então, o terceiro ai é o quê? É o estabelecimento do reino de Deus, mas também o juízo que vai vir sobre aqueles que perseguem o povo de Deus e aqueles que destroem a terra. Quando a gente vai para a terceira mensagem angélica, o que a gente encontra lá? Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá o quê? Do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento, ela sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome.
Então você consegue perceber aqui o paralelo que existe entre os 3 ais, que são as 3 últimas trombetas, tá certo? Que recaem sobre os ímpios, né? É o juízo de Deus recaindo sobre os ímpios, mas ao mesmo tempo, a gente percebe aqui no Apocalipse 14, 3 mensagens de Deus que procura fazer com que esses ímpios despertem, acordem e se voltem para o Deus verdadeiro. Ou seja, ao mesmo tempo que os juízos recaem sobre as pessoas que não querem aceitar a mensagem de Deus, esses 3 anjos, essas 3 mensagens procuram o quê? Despertar essas pessoas para que elas se voltem para o Deus verdadeiro e não recebam o seu juízo no final. Tá certo? Então, ao passo que você tem 3 ais que castigam o mundo, você também tem 3 mensagens de esperança, de redenção de Deus, buscando salvar o mundo. E a gente vai aprofundar, então, agora aqui nessas 3 mensagens angélicas. Tá bom? Então, na introdução aqui do capítulo 14, né, João ele vai olhar e ele vai ver lá o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. E aqui a última vez que a gente ouviu falar dos 144 mil foi lá no capítulo 7, tá certo? Quando eles foram selados. O mundo estava diante de uma grande crise, era entre a 6ª e a 7ª trombeta, e ali foi feita uma pergunta, né? Quem que poderá subsistir nesse dia? No dia da ira de Deus e do Cordeiro. Quem é que vai poder ficar de pé nesse dia? E a resposta é dada a quem? A 144 mil que foram selados. Tá certo? E aqui no capítulo 14, a gente vê o que foi esse selo. E, né, o que a gente falou, né, que o selo ele é o Espírito Santo plenamente na pessoa, tá certo? Levando ele à obediência de todos os mandamentos, inclusive do sábado, que é o 4º mandamento. E aqui, quando a gente olha essa cena de João, os 144 mil, o que eles têm na fronte deles? Que é o selo de Deus. Está escrito o nome, quem? O nome de Deus, o nome do Cordeiro e o nome de quem? Do seu pai. Tá certo? O que significa isso? Que eles foram selados. Que eles receberam o quê? O caráter de Deus na vida deles. Eles expressam o caráter de Deus na vida deles. É por isso que eles têm aqui na sua fronte. É escrito tanto o nome do Cordeiro quanto o nome do seu pai. Esse que é o selamento de Deus. Tá certo? E aí depois vai dizer, né, eu ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que eu vi era como de arpistas quando tangem a sua harpa e entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico senão os 144 mil que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, eles não têm mácula. E aqui, quando a gente tem essa visão dos 144 mil, lembrando novamente, né, esses 144 mil representam os salvos, tá certo? Aqueles que não somente foram selados no fim dos tempos, mas também aqueles que foram salvos por Cristo. Tá bom? Então, João ele tem essa visão, né, desses 144 mil aqui no Monte Sião, que também é uma representação, né, do lugar, da habitação segura de Deus, do lugar onde Deus habita. Esses 144 mil, eles estão juntos de Deus, eles estão entoando um cântico de adoração a Deus. A gente vai ver isso também lá em Apocalipse 15, tá certo? Quando vai falar do cântico de Moisés, do cântico do Cordeiro. Então, aqui, percebe que no final do capítulo 13, quando a gente fala da marca da besta, né, e da perseguição e do decreto de morte que virá sobre aqueles que não receberem essa marca. Então, parece que ali os descendentes da mulher que a gente viu lá no final do capítulo 12, que é contra quem o dragão está irado e é contra quem ele vai batalhar, né, que são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, parece que não tem saída para eles, né? Porque o dragão está perseguindo, depois no capítulo 13 ele busca 2 aliados, a besta que surge do mar, a besta que surge da terra, né? Eles são obrigados ali a receber essa marca, e se não receberem, eles vão ser condenados à morte, tá certo? Então parece que não tem saída para eles. Só que quando a gente vai para o início do capítulo 14, a gente tem essa visão de novo, né, do povo de Deus, aquele que suportou o último tempo de crise. E aqui é dito que eles estarão juntos de Deus, juntos do Cordeiro, no Monte Sião. E eles também vão ter o caráter de Deus expresso na vida deles, porque eles permaneceram fiéis a Deus, porque eles guardaram os mandamentos de Deus, né? Não pela sua própria força, porque a gente viu lá no capítulo 12 que aqueles que vão ser salvos, eles vão ser salvos unicamente pelo sangue do Cordeiro, que eles confiaram plenamente em Deus, porque eles amaram mais a Jesus do que amaram suas próprias vidas.
E é por isso que eles são salvos, é por isso que eles estão diante aqui do Cordeiro e também diante do Pai. Tá certo? Então, essa introdução do capítulo 14, ela funciona como uma mensagem de segurança. Tá certo? Não se preocupem, porque no final, aqueles que permanecerem fiéis a Deus, o que vai acontecer? Eles vão estar diante de Deus, adorando a Deus, né, servindo a Deus. Então aqui é uma mensagem de segurança, uma mensagem de conforto, né, para aqueles que vão enfrentar as dificuldades, que vão enfrentar as lutas. Porque a vitória, ela é garantida. Tá certo? E é dito aqui para estes, né, que eles são aqueles que não se macularam com mulheres, porque são castos. O que quer dizer isso? A gente já viu lá no capítulo 12 que a mulher é uma representação do povo de Deus. Tá certo? Só que quando a gente fazer o próximo estudo, que é a queda de Babilônia, a gente vai ver ali a figura de uma prostituta. Tá certo? E se a mulher representa o povo de Deus, a prostituta representa quem? O povo de Deus que se apostatou. Tá certo? Que se desviou dos caminhos de Deus. Então, quando aqui em Apocalipse 14 fala que esses 144 mil não se macularam com mulheres, significa o quê? Né? Que eles não permitiram, né? Eles não se envolveram com essas mulheres que apostataram, tá certo? Essa representação da igreja que um dia foi santa, andou nos caminhos do Senhor, mas por conta de algum motivo, ela o quê? Se apostatou, ela se desviou do caminho e se tornou, né, impura, se tornou uma prostituta. Então a ideia aqui é que desses 144 mil, eles não se contaminaram com as doutrinas dessas igrejas apostas, tá certo? Eles não se contaminaram com os ensinamentos dessas igrejas apostas. É por isso que diz aqui que eles não se macularam com mulheres. E aí vai dizer, né, porque eles são castos, e outras traduções vai dizer porque são virgens. Né? Isso não pode ser entendido de uma maneira literal, tá certo? Porque senão, né, esses 144 mil aqui teriam que ser todos homens, teriam que ser todos virgens para poderem estar diante de Deus. Né? E a gente percebe que isso não faz nenhum sentido. Tá? Então, toda essa visão aqui ela é simbólica, representando aqueles que permaneceram fiéis a Deus. Guardaram os seus mandamentos, tiveram a fé de Jesus e foram salvos pelo sangue do Cordeiro. Tá bom? Depois diz o seguinte, olha lá para a gente no verso 6 do capítulo 14, olha só. Vi outro anjo, a gente vai ter as duas primeiras mensagens, tá certo? Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar os que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Tá certo? Então, quando a gente olha aqui, meus amigos, essas duas primeiras mensagens, a primeira delas diz o quê? É um anjo voando, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. Tá certo? Ou seja, é a mensagem do evangelho que precisa ser pregado a todos que habitam na terra. Mas, em especial, a gente já viu que aqueles que se assentam sobre a terra, geralmente, aqui no Apocalipse, é referenciado aos ímpios. Tá certo? É uma referência feita àqueles que estão ainda em oposição a Deus. E quando é dito aqui, né, que esse anjo, a gente já viu que o anjo ele é um mensageiro, tá certo? A gente viu lá no capítulo 1, né, os 7 anjos, escreve as cartas aos 7 anjos das 7 igrejas, esses seriam os mensageiros daquelas igrejas. Aqui, o anjo também tem o mesmo sentido, tá certo? Ele é um mensageiro, e não significa ser uma pessoa, né, mas ele pode ser um grupo. Mas o fato aqui é que as 3 mensagens precisam ser dadas por toda a terra. Tá certo? Enquanto, por um lado, a gente vai ver lá no Apocalipse 13 a trindade satânica trabalhando para que a marca da besta seja imposta, do outro lado, a gente vai ter estes mensageiros de Deus com uma missão de dar essas 3 mensagens ao mundo. E a primeira delas é o evangelho eterno. Tá certo? É a boa nova de salvação em Cristo Jesus. Essa sempre foi a mensagem, né? A mensagem de redenção, a mensagem de que nem tudo está perdido, a mensagem de que nós não estamos num mundo condenado à morte e estamos condenados junto com este mundo. Mas que existe salvação, existe perdão, existe uma nova vida para todo aquele que aceitar a Cristo Jesus como nosso Salvador. Então, essa mensagem aqui do Evangelho Eterno, a ser pregada, é a mesma mensagem do Evangelho que a gente tinha lá com Paulo, é a mesma mensagem que a gente tinha com João,
tá certo? É a mesma boa nova que Cristo veio trazer a este mundo, a mesma mensagem. Ela continua sendo pregada hoje e nos últimos dias ela precisa ser pregada ainda com mais afinco, tá certo? De que o mundo, apesar dele estar condenado à destruição, as pessoas que habitam nele não precisam ser destruídas. Elas podem encontrar salvação, elas podem encontrar refúgio em Cristo. Tá certo? E aí a gente vai entrar um ponto interessante que diz o seguinte, ó: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. A gente percebe que essa primeira mensagem, o que ela pede? Temer a Deus e dar-lhe o quê? A glória devida. Por quê? Porque chegou a hora do seu juízo. Tá certo? Então ela está conclamando o mundo a temer a Deus, dar a glória a ele, pois é chegado o quê? A hora do juízo. E um ponto muito interessante que a gente encontra aqui, em Apocalipse, que é o seguinte, exatamente, a Damares comentou aqui, né, que esse evangelho eterno é o mesmo evangelho tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Né? É a mesma mensagem, a boa nova de salvação, né, em Cristo, lá no Antigo Testamento representado pela morte do Cordeirinho, e no Novo aqui, pelo próprio Cordeiro de Deus. Então, olha só aqui nessa primeira mensagem aqui. Ela conclama o mundo a fazer o quê? Temer a Deus e dar glória a ele, pois é chegada a hora do seu juízo. Tá certo? Ou seja, lembra que a gente estudou lá em Daniel que o juízo ele começou em 1844, tá certo? Então, essa primeira mensagem angélica aqui, ela começa a ganhar um volume maior exatamente nesse período. Lembra que lá em 1844 a gente viu um pouquinho a respeito de Guilherme Miller, que ele começou a pregar a respeito da volta de Jesus, que ele achava que a purificação do santuário de Daniel, capítulo 8, verso 14, se dava aqui na terra, né? E eles começaram a anunciar que Jesus iria voltar lá em 1843, depois em 1844, porque ali o santuário seria purificado. A gente viu que eles se equivocaram, né? O santuário aqui não é a terra, mas é o santuário lá no céu. E a purificação era o início do juízo que iria começar no céu, quando Jesus começou a ministrar agora como sumo sacerdote no lugar santíssimo. E quando a gente faz aquele paralelo com Levíticos 16, tá certo? O dia da expiação é a última etapa do juízo, tá certo? Depois, antes da purificação do santuário. Então aqui, essa primeira mensagem, ela começa a ganhar volume por volta de 1844 também. E ela convoca o quê? As pessoas a temerem a Deus, dar a sua glória, pois começou o juízo. E quando a gente vai para a Bíblia, por exemplo, lá em Eclesiastes, no capítulo 12, no verso 13 e 14, eu gostaria que alguns dos nossos irmãos encontrassem esse texto para a gente, para ler. E enquanto os irmãos procuram, sempre quando a gente vai ver na Bíblia a questão do temor a Deus, tá certo? É o quê? É um respeito a Deus. E esse respeito também, ele não está diretamente associado ao medo, tá certo? Não é ter medo de Deus, mas é ter respeito por Deus, né? É um temor de respeito, de obediência a Deus, né? Levar Deus a sério, não é tratar Deus como se fosse brincadeira ou algo nesse sentido, tá certo? Então esse temor aqui é levar a Deus a sério, respeitar ele. E geralmente esse temor a Deus, ele está associado com a obediência a Deus. Então sempre quando a gente vê esse temor a Deus, ele está geralmente associado também com a obediência a Deus. E quem encontrou lá em Eclesiastes capítulo 12, verso 13 e 14, por favor, pode ler para a gente, pode abrir o microfone e ler esse texto, por gentileza. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus, porque isto é o dever de todo homem. Amém. Então, da suma que tem se ouvir, o que ele diz aqui para a gente? Teme a Deus e o que mais? Guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Tá certo? Então, quando a gente olha aqui o temor a Deus, ele está associado diretamente com o quê? Com a obediência a Deus. Tá certo? O outro texto também que a gente vai ter é de Deuteronômio, né, capítulo 5, verso 29. Ele também vai expressar essa mesma ideia, esse mesmo conceito. Ó, Deuteronômio, lá o quinto livro da Bíblia, né? O último livro de Moisés, capítulo 5, no verso 29. Olha o que está escrito lá. Deuteronômio, capítulo 5, verso 29. Quem encontrou, por favor, pode ler para a gente. Pode abrir o microfone e fazer a leitura.
Acho que tá desligado. Deixa eu ver aqui. Isso, pronto. Vamos lá. Se tivessem sempre esse mesmo coração para me temer e guardar meus mandamentos, seriam então felizes para sempre, eles e seus filhos. Olha só. Tá vendo de novo a associação que Deus faz entre temer e o quê? Obedecer os seus mandamentos. Tá certo? Então, esse primeiro anjo aqui, essa primeira mensagem, quando ele diz temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, ele está convidando não somente o povo a ter um respeito por Deus, uma reverência por Deus, mas também está conclamando o povo ao quê? A obediência a Deus. Tá certo? E por que isso? Porque a gente viu que a marca da besta ela vai ser justamente algo que vai procurar fazer com que as pessoas deixem de obedecer a Deus, deixem de obedecer os mandamentos de Deus. A gente viu lá que, né, a besta que surge do mar, junto com a besta da terra, elas quebram ali os 4 mandamentos que são relacionados a Deus. Tá certo? E se por um lado elas buscam, né, trazer as pessoas para adorar a besta e a imagem que foi feita para ela, por outro lado, Deus ele está convidando as pessoas a adorar a Ele, a dar glória a Ele e a temer a Ele. Tá certo? E o que a gente vê aqui na primeira mensagem angelical é que ela tem uma forte ligação com o 4º mandamento. Porque ele vai dizer o seguinte, ó, adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Tá certo? Êxodo capítulo 20, verso 11, quando a gente vai falar do sábado, né, e por que nós devemos santificar o sábado, o motivo que vai ser dado é justamente porque Deus é o Criador do céu, da terra, do mar e das fontes das águas. Tá certo? A gente vai aprofundar um pouquinho mais essa questão, mas vamos aqui passar para a segunda mensagem aqui. Então a gente percebe que essa primeira mensagem é uma conclamação de Deus a todas as pessoas, tá certo? A terem respeito por Ele, a levarem Ele a sério, a se voltarem para os seus mandamentos e dar glória a Ele, porque o juízo se iniciou. Tá certo? O juízo final, ele começou. E aqui no segundo anjo, ele vai dizer o seguinte, ó, a mensagem do segundo anjo. Caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. A gente sabe que Babilônia sempre é representado na Bíblia como uma força, né, em oposição a Deus. E aqui é a primeira vez que João vai se referir a Babilônia. Tá certo? É a primeira vez que ele vai se referir a Babilônia. Só que por tudo que a gente tem visto até aqui, o que a gente consegue compreender? Que essa Babilônia, e assim também como a gente fez nosso estudo lá em Daniel, representa o quê? A união do poder político com o poder religioso em oposição a quem? A Deus e ao seu povo. Tá certo? Quando a gente pega o exemplo lá de Daniel capítulo 3, quando Nabucodonosor erige aquela imagem, né, e pede adoração a ela, aquele evento ali, ele é um evento político, mas também é um evento religioso. Tá certo? Ele estava reunido todos os principais líderes do governo de Babilônia. E ali foi feito o quê? Com que as pessoas adorassem uma imagem que era a representação dos deuses de Babilônia. Ou seja, ali a gente viu a união do poder civil com o poder religioso, tá certo? O poder estatal mais o poder religioso contra Deus e o seu povo. E aqui, quando João se refere à Babilônia, novamente, ele está falando dessa união do poder estatal com o poder religioso contra Deus e contra o seu povo. Tá certo? É exatamente essa imagem que a gente vê em Apocalipse 13. Então, aqui o segundo anjo, ele alerta, ele diz assim, ó, caiu a grande Babilônia. Tá certo? Ela vai cair. Por mais que ela pareça poderosa, por mais que ela queira impor as suas leis, por mais que ela queira impor a sua adoração, a sua marca, ela vai cair. Tá certo? Não se preocupem, ela vai cair. E aqui a gente tem algumas referências, né? Por exemplo, a gente tem Daniel 5, lembra da queda de Babilônia? Que lá Belsazar, né, neto de Nabucodonosor, ele estava fazendo uma festa, né, dando um banquete, e ali eles quiseram profanar os utensílios do templo, e naquela mesma noite o que aconteceu? Ciro, né, liderando o exército medo-persa, invadiu Babilônia e eles tomaram a cidade. Ou seja, numa noite o que aconteceu? Todo aquele grande império, todo aquele grande reinado, ele caiu. Tá certo? Aquele império que a gente viu lá em Daniel, capítulo 3, que Nabucodonosor, e capítulo 4, né, ele queria que durasse para sempre. O que aconteceu? Numa noite ele caiu. Ele veio abaixo. Tá certo? Aqui, a mensagem do segundo anjo é exatamente essa. Por mais que Babilônia pareça ser grande, por mais que essa união do Estado com a religião pareça ser, né, indissolúvel, ninguém vai conseguir lidar com essa questão,
Não se preocupe, vai cair. Tá certo? Vai cair. Então, essa é a mensagem do segundo anjo, a gente vai ver lá também em Isaías, capítulo 21, verso 9, Jeremias, capítulo 51, verso 8, e também Jeremias, capítulo 25, verso 15, falando dessa queda. E a gente também não pode se esquecer de Gênesis, capítulo 11, quando a gente fala da Torre de Babel. Não é isso? Todos aqueles grandes homens, eles se unem para erigir uma torre que alcançasse até o céu e que eles fizessem o quê? Se tornassem famosos, né? Eles se tornassem famosos, o nome deles se tornassem famosos por toda a posteridade ali. Ou seja, eles que estavam em rebelião contra Deus, eles estavam desafiando Deus com um grande empreendimento, né? Achando que ali eles conseguiriam ter sucesso, mas o que Deus fez? Desceu ali a terra, confundiu a língua deles e todo aquele empreendimento foi por água abaixo. Então, essa segunda mensagem, ela traz para a gente justamente essa ideia. Por mais que Babilônia pareça ser grande, poderosa, ela vai cair. Tá certo? Essa é a mensagem do segundo anjo aqui, alertando todas as pessoas da terra. E agora a gente vai para a terceira... e aí, vamos voltar aqui naquele ponto que eu comentei com vocês, tá certo? Da primeira mensagem angélica, onde a gente fala a relação que ela tem com o sábado. E aqui eu coloquei o texto em grego para a gente comparar, tá bom? Eu não sei grego, mas quando eu vi esse texto e eu vi a relação com o quarto mandamento, eu falei assim, eles têm muita relação e se você for para a língua original, essa relação deve ficar mais evidente ainda. E aí quando eu coloquei esse trecho, né, da mensagem do primeiro anjo, que fala para adorar, né, o Deus criador dos céus, da terra e das fontes das águas, e eu comparei aqui com Êxodo capítulo 20, verso 11, que fala do sábado, olha que coisa impressionante aqui para a gente, tá? Essa parte toda que está em amarelo é exatamente o mesmo texto. Então, aqui, Apocalipse 14, verso 7, é a mensagem do primeiro anjo, e aqui do lado esquerdo, Êxodo capítulo 20, verso 11, que fala a respeito do mandamento do sábado. Essa parte em amarelo aqui é o que eles têm em comum, justamente quando fala do Deus criador da terra, né, do céu, do mar, das águas e das fontes das águas. A única divergência que eles vão ter é essa palavrinha aqui em grego, tá certo? Que está aqui em laranja para a gente. O resto, todo é igual. Tá bom? E aí depois, aprofundando esse estudo, os editores da quarta edição do Novo Testamento em grego, né, eles indicam nas margens ali desse Novo Testamento que Apocalipse 14, verso 7, ele faz uma referência direta a Êxodo 20, verso 11, tá certo? Ao quarto mandamento. Então, quando lá em Apocalipse 14 ele diz, né, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas, esse adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, ele está fazendo uma alusão direta ao quarto mandamento. Tá certo? Então aqui a gente já tem, né, os estudiosos, aqueles, né, que tem mais gabarito ainda, falando que realmente eles estão conectados. Tá certo? Então essa primeira mensagem, ela conclama as pessoas para adorar a Deus, não somente adorar a Deus, mas também o quê? Colocar em enfoque o quarto mandamento, que é justamente, né, o selo de Deus, né, o selo de Deus como mandamento, o quarto mandamento, o mandamento do sábado é o selo de Deus nos mandamentos de Deus. Né, ele está selando os mandamentos de Deus. E ali ele vai fazer a oposição direta à marca da besta, como a gente viu em Apocalipse 13. Então, Apocalipse 13, a gente tem a marca da besta sendo imposta por obrigação, né, a toda a humanidade. Em Apocalipse 14, a gente tem, né, esses mensageiros alertando ao mundo, né, a respeito de temer a Deus, obedecer os seus mandamentos e também, inclusive, né, o mandamento do sábado. Tá certo? Então, aqui a gente tem, né, novamente, aquela relação estreita entre temer a Deus e guardar os seus mandamentos, que a gente viu em Eclesiastes capítulo 12, e aqui comparando agora dois textos, né? Tanto aqui do lado esquerdo, o mandamento do sábado, Êxodo capítulo 20, verso 11, quanto aqui também Apocalipse 14, verso 7, tá certo? Adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. E aqui em Êxodo capítulo 20, 11, diz o seguinte: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Tá certo? Então, são justamente essa comparação aqui, ó. Aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Tá bom? Então, a gente percebe que essa primeira mensagem, ela está diretamente relacionada ao quê? Ao quarto mandamento, o mandamento do sábado.
Então, a segunda mensagem a gente viu aqui, que fala sobre a queda de Babilônia, e agora a terceira mensagem, que diz o seguinte: seguiu-se a esses outros 3 anjos o terceiro, outro anjo, né? O terceiro dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Tá certo? A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. E aí no final ele completa, né? Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Percebe que de novo ele faz a menção a guardar os mandamentos de Deus. Então a gente percebe que essas 3 mensagens, né? A primeira enfoca essa questão de guardar os mandamentos de Deus. A segunda fala que o sistema de Babilônia vai cair, e a terceira, ela fala da ira de Deus sobre aqueles que vão receber a marca da besta. Mas também, novamente, no final, ela vai enfatizar, né, a guarda dos mandamentos de Deus. Então a gente percebe que dentro desse grande conflito, meus queridos irmãos, a obediência aos mandamentos de Deus, ela vai ser crucial. Porque a gente viu lá no final do capítulo 12 que o dragão se ira contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus. No Apocalipse 13, a gente percebe todos esses sistemas, né, das bestas, dos poderes se unindo para manchar os mandamentos de Deus. E aqui em Apocalipse 14 a gente vê que a mensagem desses 3 anjos é levar, né, novamente a terra, pregando o evangelho eterno, a boa nova da salvação, mas não somente a boa nova de salvação, né? Porque a boa nova de salvação precisa ser acompanhada do quê? Do temor, da obediência a Deus. Tá certo? Nós somos salvos unicamente pela graça, unicamente pelo sangue do Cordeiro, mas essa salvação, ela resulta num temor e obediência voluntária a Deus. Tá certo? E aqui na terceira mensagem angélica, a gente percebe o quê? A gente viu lá no Apocalipse 13 que a marca da besta ela vai ser imposta de uma maneira autoritária e cruel, tá certo? Então ela terroriza as pessoas, porque fala que vai ser dada uma marca, né, no grande, no pequeno, no rico, no pobre, ou seja, em toda esfera social não vai ter quem vai escapar. E vai precisar receber essa marca. E quem não receber essa marca vai acontecer o quê? Vai ser ameaçado de morte. Né? Então, ela coloca um terror muito grande nas pessoas para receberem essa marca. Só que quando a gente olha aqui para a terceira mensagem angélica, olha só, né? Aqueles que receberem a sua marca na fronte ou sobre a sua mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A linguagem que João está usando aqui quer dizer o seguinte: se parece muito mal você não receber a marca da besta, tá certo? E você ser atormentado, e você ser perseguido, e você enfrentar lutas, pior vai ser para aquele que receber a marca da besta. Né? Assim como a marca da besta está sendo imposta por medo, lógico que o selo de Deus não é imposto por medo, mas o que está querendo dizer aqui na terceira mensagem, que o castigo para aqueles que receberem a marca da besta vai ser muito pior. Tá certo? Porque quando ele usa a linguagem aqui, né? Beberá do vinho da cólera de Deus preparado sem mistura. Isso equivale a uma prática lá dos tempos antigos, que quando você tinha uma bebida muito forte, o que eles faziam? Eles diluíam na água ou diluíam com suco, né? Hoje existe até mesmo isso, né? Às vezes faz, né? Pega uma bebida muito forte, dilui com suco para ficar um pouco mais leve, né? Só que a cólera de Deus vai ser o quê? Sem mistura. Num comparativo que a gente pode fazer depois com o Apocalipse 16, que a gente vai ver a ira de Deus sendo derramada, tá certo? As trombetas era a ira de Deus caindo misturada. Tá certo? Ainda tinha misericórdia nas trombetas. Deus permite, né, que esses juízos caiam sobre a terra, mas ainda tinha a mistura de misericórdia ali. Quando a gente vai para as pragas em Apocalipse 16, elas caem o quê? Sem mistura, ou seja, sem misericórdia. Ali os ímpios começam a receber o quê? A ira de Deus. Tá certo? Toda a fúria de Deus. E esse é o destino daqueles que receberem essa marca. E aí ele vai falar, né, novamente para a gente aqui, do fogo e enxofre. A gente já viu que o fogo e enxofre é um juízo de Deus. E ele vai falar que a fumaça do tormento desses ímpios ela vai subir pelos séculos dos séculos. E a ideia aqui de subir pelos séculos dos séculos é destruição total. Tá certo? Não significa que esses ímpios aqui, a fumaça do tormento deles vai durar eternamente. Porque lá em Gênesis 19, capítulo 19, versos 24 e 28, quando a gente tem a destruição de Sodoma, com fogo e enxofre também, tá certo? Como está mencionado aqui. O que Abraão vê, né? O sinal da destruição de Sodoma. Ele vê uma fumaça subindo ali do local,
tá certo? Onde era Sodoma e Gomorra, porque caiu fogo e enxofre do céu. Mas aquele fogo e enxofre, aquela fumaça cessou, tá certo? Chegou um momento, quando terminou de queimar o que tinha para queimar, o que aconteceu? Ela cessou de queimar. Judas, aqui no capítulo 7, também diz a mesma coisa, né? Ele se referindo a Sodoma e Gomorra, ele fala ali do fogo que subia, né, daquele local, que sobe pelos séculos dos séculos, mas os séculos dos séculos é até enquanto existir matéria queimando. A ideia de séculos dos séculos é um destino completo, tá certo? Ele vai ser destruído para sempre, não vai mais se levantar, não vai ter uma nova oportunidade. Essa vai ser também a destruição dos ímpios. Em Isaías, no capítulo 34, no verso de 8 a 10, é um texto bastante interessante, depois eu recomendo que os irmãos possam ler, fala a respeito da destruição de Edom, e usa a mesma ideia aqui da terceira mensagem angelical. Tá certo? Só que Edom também não continua queimando e exaurindo fumaça até hoje. Tá certo? Então, a ideia aqui é de destruição eterna, completa. Tá bom? Depois a gente vai ver o quê? É chegado o juízo. E aqui eu vou condensar bem rapidinho pra gente. Ali vai dizer o quê? Vai ter, né, uma outra bem-aventurança no livro de Apocalipse. Bem-aventurados os mortos que desde agora o quê? Morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Tá certo? Então aqui, Deus, ele não diz que nos últimos dias todo o povo vai ser poupado. Tá certo? De todos os males que virão sobre esse mundo. Muitos vão descansar. Muitos eles vão dormir, né? Que a gente já fez aquele estudo que a morte na Bíblia é como um sono. Tá certo? E aqui, o que João está dizendo? Ele está dizendo que bem-aventurados, ou seja, felizes, são aqueles que vão descansar durante essa crise. Tá certo? Porque eles estão guardados. Quando Jesus retornar, eles vão ressuscitar. Né? E eles descansam o quê? Eles estão descansando mais o quê? Se descansando das suas lutas, das suas labutas, né? Do seu trabalho. E as obras que eles realizaram, essas obras vão acompanhar eles. Todo esforço que eles fizeram para proclamar essas mensagens que a gente vê aqui, elas vão continuar, tá certo? Mas eles vão encontrar descanso. Então aqui, João, ele menciona que mesmo em meio a essa crise, né, muitos vão ser chamados a descansar no Senhor. Né, eles vão ser poupados, vamos dizer assim, da última grande crise final. Mas a salvação deles vai estar guardada no nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus retornar, eles irão ser ressuscitados. Por isso que logo quando a gente teve essa crise, né, de Covid, muitos, né, dos nossos irmãos vieram a descansar no Senhor, né? E muitas vezes a gente vê, lógico que a gente fica abalado, a gente fica chateado com a situação, né? Porque o ser humano ele não sabe, não importa quanto tempo passa, a morte é algo que não é natural para nós, tá certo? A gente não consegue se conformar com isso, justamente porque nós somos criados para viver eternamente com o nosso Deus, né? A morte é um intruso. Então a gente não se conforma com isso. Mas muitos são chamados a descansar nesse momento. E a gente tem a plena... Não podemos ter a certeza que quem tem a certeza é Deus, né? Mas Deus que conhece o coração, conhece todas as coisas. Mas a gente pode esperar, confiante, que se nós buscamos a Deus, servimos a esse Deus, mesmo que sejamos chamados a descansar, quando o Senhor retornar, nós iremos ressuscitar e estaremos juntos dos nossos queridos. Né? Às vezes a morte, ela não é totalmente ruim, dependendo do contexto, tá certo? Dependendo do sofrimento, da questão que a pessoa está passando. Uma forma a gente está vendo aqui nessa última crise, né? A pessoa poder descansar ali, repousar, estar guardada no Senhor, às vezes é um alento, tá bom? E a gente sabe que no último dia nós estaremos todos juntos. Então aqui no verso 14 vai dizer o seguinte: e olhei numa nuvem branca e sentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho de Homem. E aqui é a mesma mensagem lá de Daniel 7, verso 13, né? A gente vê um semelhante ao Filho do Homem numa nuvem indo até o Pai para receber o reino ali. Só que aqui, né, é o próprio Cristo, tá certo? Ele está sentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho de Homem, só que tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão o que ele tem? Uma foice afiada. Tá certo? E com essa foice ele vai ceifar a terra, porque a seara da terra já amadureceu. Ou seja, os grãos já estão prontos. Então ele vai ceifar e vai recolher esses que estão prontos. E aqui, essa linguagem ela é muito interessante, depois eu convido os irmãos a olharem lá em Mateus, no capítulo 13, tá certo?
dos versos 38 a 43, Cristo ele vai contar ali a respeito da parábola, ele vai contar uma parábola a respeito da seara, tá certo? Ali ele vai explicar certinho exatamente como será a sua vinda, ele vai explicar para os discípulos, e é essa mesma imagem que João está usando aqui. Então, essa seara que está pronta são aqueles que estão prontos para entrar no reino de Deus, tá certo? Então, Cristo recolhe eles. Mas lá no verso 17 diz o seguinte: então sai do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. E saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. Então o que a gente está vendo aqui nesses últimos versos de Apocalipse 14 é a cena do juízo. Tá certo? As 3 mensagens foram proclamadas em toda a terra. Todas as pessoas tomaram a sua decisão ou a favor do evangelho eterno e dos mandamentos de Deus, ou então receberam o quê? A marca da besta. E logo após a decisão de todas as pessoas, o que aconteceu? Juízo, tá certo? Então Jesus vem, recolhe aqueles que estão prontos para serem levados para o seu reino, mas aqueles que o rejeitaram, eles aqui são prefigurados, né? Eles são apresentados para a gente aqui como as uvas que estão amadurecidas e agora, né, elas vão ser lançadas no lagar, aonde ali vão enfrentar a cólera de Deus, né? Então, assim como a uva ela é prensada no lagar, né, para sair o suco, a gente tem essa imagem, né, no sul do Brasil, lá na Itália, eles pisando nas uvas para extrair o suco dela, assim também serão os ímpios, né, prensados pelas pragas que cairão sobre a terra. E aí no verso 20 diz o seguinte: e o lagar foi pisado fora da cidade e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Esses 1.600 estádios aqui é equivalente a 300 quilômetros, né? E aqui a gente percebe que o sangue correu até o freio dos cavalos, ou seja, o sangue subiu muito, né? Ou seja, foi muito sangue que foi derramado com esse juízo, né? Como a Damares colocou aqui no chat pra gente. São 2 ceifas, né? A ceifa dos justos e também a ceifa ali dos ímpios, tá certo? Ali eles vão receber também os seus juízos. Então, essa é a mensagem de Apocalipse 14. A gente percebe o quê? Que enquanto a marca da besta está sendo, né, imposta por toda a terra, a mensagem do evangelho ela está sendo pregada. Ela continua sendo pregada, dando uma ênfase agora na questão do juízo que se iniciou, no temor a Deus, na obediência dos seus mandamentos, e para que as pessoas não recebam o quê? A marca da besta. Tá certo? Então a gente coloca aqui num plano que a gente tem acostumado já a acompanhar, olha só que coisa interessante pra gente. Cobrindo, né, Apocalipse 12 até o Apocalipse 14, o que a gente tem lá? A gente tem a perseguição da mulher que ocorre, tá certo? Pelo dragão, o dragão perseguindo o povo de Deus. Chega em 538, surge a besta do mar, que é o momento da supremacia papal, o momento ali que Roma, né, ela acumula poderes religiosos e também poderes políticos. E durante 1260 anos, ou 42 meses, ou tempos e metade de um tempo, que representam todos o mesmo período, né, ela vai dominar ali sobre toda a Europa, tá certo? E qualquer pessoa que fala qualquer coisa contra ela vai ser perseguido e vai ser morto. Então, nesse período aqui de 42 meses, é o período da supremacia papal. Só que lá em 1798, a gente viu, lá em Apocalipse 13, o que acontece com uma das cabeças, né, de Roma? Ela é ferida, tá certo? Ferida como se fosse de morte. Ali, Roma papal perdeu o poder secular que ela tinha, né? Ela foi deposta ali, o Papa Pio VI ele foi deposto, então a besta do mar recebeu uma ferida. E um pouquinho antes desse período, olha lá, em 1776, o que acontece? A independência dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos começa a surgir como nação e começa a despontar como uma grande potência a partir desse período. E aí, depois, passando o tempo do filme 1798, né, os Estados Unidos ele vai surgir como uma besta da terra, como uma grande nação, né, que lidera o mundo, que está à frente das grandes questões mundiais. E, mais para frente, a gente vai perceber que esse surgimento dos Estados Unidos, né, como um cordeiro, né, ele vai começar a falar como o dragão. E não somente isso, mas ele também vai começar a operar grandes sinais, tá certo? Ele vai fazer grandes sinais, grandes maravilhas, inclusive vai formar
uma imagem da primeira besta. A gente viu que essa imagem da primeira besta é o quê? É a união do poder religioso com o Estado. Tá certo? Quando as igrejas protestantes, quando as igrejas evangélicas dos Estados Unidos, né, forçarem o governo a tomarem decisões com relação à questão de consciência, com relação à questão religiosa, ali você vai ter formado a imagem daquela primeira besta que surgiu lá na Idade Média, onde a igreja de Roma papal, né, acumulava tanto poder religioso quanto poder político. Então, depois de ser formada essa imagem, o que vai acontecer também? Vai ser imposta a marca da besta. E aqueles que não aceitarem essa marca, eles vão enfrentar o quê? A ira das nações. Tá certo? As pessoas vão se voltar contra elas, os governos vão se voltar contra elas, porque elas não têm aceitado essa marca, até quando vai ser exigido aí que aqueles que não receberem essa marca, eles possam ser mortos. Tá certo? A gente percebe lá em Daniel capítulo 3, Daniel capítulo 6, quando Daniel foi colocado na cova dos leões, e também em Esther, no livro de Esther, no capítulo 3, a gente percebe que isso já aconteceu na história. Tá certo? O povo de Deus, por permanecer fiel a ele, fiel aos seus mandamentos, muitos eles foram condenados à morte. Tá certo? Mas nessa situação aqui a gente percebe que nesses 3 casos Deus livrou o seu povo. Tá bom? Então, a gente percebe que aqui a gente tem, né, um cronograma das ações, onde o tempo que a gente está vivendo é um tempo anterior aos grandes sinais da besta da terra e da formação da imagem da besta. Tá certo? O que está, né, o surgimento da primeira besta, da segunda besta, tudo isso já aconteceu. O que está diante de nós agora aqui? A formação da imagem da besta, né, os grandes sinais que a besta da terra vai fazer, a marca da besta sendo apresentada e imposta ao grande mundo. Tá? A gente está vivendo justamente no meio aí de todo esse período. E a gente percebe também que a pregação do evangelho, né, ela sempre foi feita, tá certo? Desde lá do primeiro século, ela está sendo dada a todo mundo. Só que no tempo do fim, essa pregação do evangelho vai acontecer o quê? Ela vai se intensificar, ela vai se avolumar, tá certo? Principalmente quando for formada a imagem da besta. Quando a imagem da besta for formada, então essas 3 mensagens que a gente viu aqui em Apocalipse 3, elas vão soar de uma maneira esplendorosa por todo mundo. E aí muitas pessoas vão chegar ao conhecimento, né, do temor de Deus, da obediência aos seus mandamentos, de dar glória a Ele, e vai poder tomar sua decisão entre receber o selo de Deus ou então receber a marca da besta. Tá bom, meus irmãos? Então aqui então, a gente... Preto, Pode falar, Pretinha, pode falar enquanto eu mudo aqui. Então a gente está agora avançando realmente na parte escatológica, né, que é nas profecias, porque a gente viu os capítulos anteriores, né, nos capítulos anteriores, nós vimos muito a parte histórica também da igreja cristã, né, do povo de Deus, e também dos ímpios, mas agora a gente está realmente só tendo o que está profetizado para acontecer no futuro que a gente acredita ser bem próximo, né? Exato. Então essa realmente é a parte profética, né, do livro de Apocalipse. Exatamente.